Hélio, você fez algumas mudanças na equipe, a equipe não para essa partida, está confirmada? Não, eu fiz duas formações, né? Eu queria fazer uma observação, com o Thiaguinho saindo um pouco mais por dentro, mais como um meia ou um segundo volante pelo lado direito. E também fiz a outra formação normal, né? Só alterando o posicionamento do Saci como ala, Fabrício entrando como meia. O sistema defensivo é aquele que eu trabalhei. Eu vou trabalhar com Astorga na sobra, com os dois zagueiros, o Alex e o Igor. O Toby passa para a função do Hamilton e o Germano continua na equipe. Se eu usar o Thiago por dentro, o Germano faz um posicionamento. Se eu não usar o Thiago por dentro, o Germano faz também um posicionamento um pouco diferente. E os dois atacantes, né? O Bruno não viaja, e eu vou iniciar com o Ciro e o Carlinhos Bala, e a formação que vai iniciar só tem esse pequeno detalhe que eu vou fazer lá um trabalho tático amanhã à tarde entre o jogador Fabrício e o jogador Renato, né? Porque se o Fabrício não entrar, eu inicio com o Renato na ala. Mas a formação está em cima dessa estrutura aí. O adversário ele tem apenas uma dúvida que a gente conseguiu apurar. Você sabe já alguma coisa do Sampaio Corrêa? Olha, o que a gente procurou saber do Sampaio Corrêa, porque o Sampaio Corrêa não disputou nenhum jogo oficial, fez 2 amistosos contra o IAP, parece que é outro time que está surgindo lá, ganhou um amistoso de 4, perdeu outro de 1-0, fez algumas mudanças nas 2 escalações. O individual dos jogadores, então nós estamos tendo como acompanhar. Eu tenho amigos, tenho pessoas que militou muito no futebol daquela região, e ontem eu conversei muito tempo com ele. Hoje nós já temos uma possibilidade definitiva de uma escalação, também vou conversar com ele sobre isso, mas em termos de vídeo, de qualquer coisa, nós ainda não temos, porque realmente eles não tiveram nenhum jogo gravado, filmado, né? E foram 2 amistosos no momento que nós não podíamos nem acompanhar esses amistosos em função dos problemas que nós estávamos tendo aqui, e os meus assistentes tinham que ficar aqui junto comigo nesse início de trabalho. Mas é normal, é um jogo que a gente sabe da empolgação que o adversário vai ter. O adversário só tem calendário no segundo semestre praticamente, então eles vão dar a vida para esse tipo de jogo. É um mata-mata, nós temos que saber que nós temos mais possibilidades de classificação do que ele, baseado no regulamento, porque o regulamento nos oferece a chance de ganhar com diferença de gols, passar definitivo, e oferece as outras chances normais do mata-mata, né? Então a gente tem que saber disso. Nós não pensamos em querer eliminar no primeiro jogo, nós pensamos em fazer um bom jogo, e as circunstâncias do jogo que vai levar a dizer e a gente perceber das possibilidades. Mas o mais importante nesse momento nosso é entrar e fazer um bom jogo. Não aceito como comandante que as possíveis alterações vai trazer transtorno. O grupo, quando está forte, ele não tem problema na escalação. O grupo, quando está coeso, não é a questão de escalação que vai trazer transtorno, porque se eu usar o Fabrício, eu não mexo em nada dos últimos 3 jogos, na estrutura tática, eu só mexo em executores. Se o Astorga hoje não tiver condições de fazer um jogo bom num jogo como esse, fica difícil. Se o Fabrício não tiver condições de usá-lo num jogo como esse, também fica difícil. Então os jogadores sabem da necessidade, sabem daquilo que eu penso, e acima de tudo nós estamos procurando oferecer o máximo. Fiz um trabalho hoje rápido, um trabalho de um conjunto, né, para tirar a nhaca, como a gente chama, até do jogo, porque esse grupo hoje que eles estão sentindo o jogo que nós fizemos no domingo. Então esse trabalho para mim seria mais importante do que até mesmo um trabalho tático de posicionamento, porque eu não mexia muito no físico dos jogadores. E amanhã eu vou fazer ainda um trabalho tático lá para desenvolver a equipe em função daquilo que a gente quer para o jogo. Professor, o senhor vem fazendo um trabalho de recuperação no campeonato pernambucano. Disputar a Copa do Brasil nessa altura do campeonato chega a preocupar o senhor pela semana pesada que o senhor vai encontrar? Olha, a gente tem as preocupações, por isso mesmo que eu não vou levar um Hamilton. Eu já falei, eu tinha comentado, porque nós temos essa experiência. O Hamilton, pra você ter ideia, para responder a sua pergunta, o Hamilton vinha de 3 meses parado, fez uma pré-temporada de 1 semana, jogou na empolgação no primeiro jogo, uma estreia, jogou na empolgação no segundo jogo, que foi um clássico, depois passou a jogar na empolgação com a chegada do treinador, com as minhas cobranças, com as minhas instruções. Quer dizer, então o jogador está oferecendo tudo aquilo que ele pode oferecer, mas é risco. Um jogador que hoje eu não posso usar mais, são 6 jogos seguidos, e eu não quero perder um jogador que inclusive já apresentou um pequeno probleminha localizado,
sem qualquer problema que seja uma distensão, nada, mas apresentou dor localizada, vai ficar. O Bruno apresentou um problema que não vai ter condições de viajar. A mesma coisa do Dutra, né? Eu até citei o Dutra naquele jogo contra o Náutico, né? Que o exemplo da dedicação deles foi uma movimentação que o Dutra fez aos 46 minutos do segundo tempo. Uma ultrapassagem brilhante, muito forte, muito agressiva. Eu citei esse comportamento do Dutra, aquilo que eu vi de bonito na minha equipe contra o Náutico. Então, é um jogador que se oferece muito. E eu vou procurar segurar esse jogador. Saci vai também, por quê? Saci não joga domingo. Então ele joga amanhã, domingo ele está fora por causa do terceiro cartão amarelo. Bala, está precisando ainda um pouco mais de jogo, né? Ele sabe o porquê que eu estou colocando ele um pouco mais. O Ciro precisa ganhar também um tempo melhor de jogo, é um jogador que já gostei da entrada dele no jogo contra a equipe do Petrolina, né? O Germano precisa de jogo, então o Fabrício é um jogador da função, um jogador que foi contratado e precisa realmente esse tipo de oportunidade e terá. Agora, as necessidades nossas não ameniza as minhas cobranças em relação ao comportamento dos jogadores, independente disso que você falou. Um momento de dificuldade, recuperação no campeonato, um jogo dificílimo domingo contra o Ipiranga, na minha visão, mas a Copa do Brasil está aí, só vocês, junto com a torcida, junto com o esporte, sabem como é boa essa Copa do Brasil, porque vocês presenciaram um título maravilhoso que o esporte conseguiu num passado bem recente. Então a gente tem que pensar nisso, é o calendário do clube. O clube luta por esse tipo de calendário e eu tenho que respeitar, mas também tenho que respeitar o momento dos meus jogadores, por isso que eu estou tirando uns jogadores. O Alex passou também pela minha observação, mas conversei com o jogador está sentindo bem, está apresentando ainda um pouquinho de desgaste no final de jogo, mas essa estrutura defensiva minha, eu quero mantê-la porque vão cobrar muito dos meus zagueiros, mas essa cobrança eu trago para mim em função da maneira que eu quero que eles joguem. Então o Igor e Alex, eles estão no combate direto durante 95 minutos de jogo. Os 90 minutos de jogo, esses dois jogadores estão sempre expondo o combate direto. Então são jogadores de combate direto. Eu até citei para eles, zagueiro de um time de ponta como o esporte tem que se expor, tem que saber que isso é um natural, porque nós vamos jogar muitas vezes, maioria das vezes, dentro do adversário. Então esses jogadores acabam desgastando um pouco mais, mas o Alex vai iniciar a partida também. Olha, nesse momento tem como falar em prioridade em termos de competições, o estadual já está na reta decisiva, vamos dizer, e a Copa do Brasil está começando. Você prioriza realmente o estadual? Não, eu não posso falar que estou priorizando, não. Nós estamos disputando as duas. O porquê de você ter um elenco forte é para suprir essas necessidades. Quer dizer, então, eu não estou tirando esses jogadores porque eu estou priorizando o campeonato pernambucano, não. Daqui a pouco esses jogadores poderiam até sair numa partida do campeonato pernambucano, você entende? Mas é porque a gente tem que respeitar as condições fisiológicas dos atletas e sabendo, acima de tudo, que duas competições importantes, você tem que estar com todo mundo inteiro. Mas é legal, né? Domingo já tem novas opções, quer dizer, já tem o Marcelinho pronto, acredito, para domingo, já tem o Vitor pronto, quer dizer, o Tadeu ainda não, porque precisa de um condicionamento físico, quer dizer, grupo forte, competitividade interna, faz o esporte forte. Por curiosidade, professor, o senhor contrata o Vitor e o senhor falou que pediu esse jogador pelas assistências que dá. É só para colocar, o Thiaguinho vem muito bem na lateral direita, pelo menos é a opção que a gente observa. No seu critério, o Vitor seria um novo Cafu jogando nessa posição da faixa direita de campo com o Thiaguinho, uma inversão? Como é que seria esse posicionamento tático, apenas por curiosidade? A origem do Thiaguinho é do meio campo, né? Todo mundo, quem não sabe, mas a origem do Thiaguinho é meio campista. Até quando eu sabia que o Vitor estava contratado, eu conversei com o Thiaguinho. Porque o jogador está tão bem, está tão legal, está vendo o que está fazendo. Pô, mas aí o professor está chegando, já trouxe um lateral, trabalhou com ele 2 anos, eu falei para ele, você já imagina o que eu penso? Aí ele falou, pode ser que você está pensando uma coisa que para mim é bem natural, porque eu comecei ali. Eu falei, eu penso em ter um setor muito forte do lado direito. Você saindo junto com um jogador de velocidade.
Lembra bem que a minha primeira entrevista aqui eu falei de uma forma até muito contundente. Eu tenho que mudar a característica da equipe. Eu acho que a minha equipe precisa de mais velocidade. E em cima disso, o Vitor realmente é um jogador diferenciado vindo de trás. O Thiaguinho tem sido um jogador diferenciado vindo de trás. O Vitor tem, nas suas assistências e no volume de jogo, uma semelhança muito grande com o Thiaguinho. Né? São jogadores de volume de jogo, o tempo todo dentro do adversário. O Thiaguinho, domingo, substituiu o seu marcador com 25 minutos de jogo. E ali foi uma atitude inteligente que o treinador adversário teve. Ele bloqueou, pelo menos até o segundo tempo, um setor meu que estava sendo decisivo. Então eu penso no Vitor, penso no Thiaguinho, penso nos dois juntos e eu penso num esporte forte. Eu tenho que ter essas opções. Agora são dois jogadores que vão ocupar daqui a pouco a mesma faixa de campo, mas pode ser um por fora, outro por dentro, pode ter revezamento. E uma coisa eu acho que para mim é fundamental num grupo de trabalho: competitividade interna. Competitividade interna quer dizer o quê? O jogador tem que estar sabendo que se ele bobear, o outro está nas mesmas condições dele e vai aproveitar. Então é essa competitividade interna que faz um grupo ficar forte. Se eu não tenho competitividade interna e tem relaxamento no treinamento, e consequentemente o meu adversário vai ter competitividade interna e não vai ter relaxamento no jogo. Então daqui a pouco eu estou fazendo um coletivo, um trabalho de conjunto, que o time titular, vocês estão nesse estilo, ganha de 6, de 7, de 8 a 0, e não é a realidade do jogo. Daqui a pouco eles fazem um coletivo ruim nesse aspecto de competitividade, você vai para o jogo, o adversário não te perdoa. Então eu estou pensando nisso. O Vitor realmente é um jogador diferenciado nessa função vindo de trás, e o Thiaguinho tem sido um jogador muito, mas muito bom, e eu tenho até preocupações minhas em relação ao futuro do Thiaguinho se ele continuar com essa performance aqui, porque futebol hoje todo mundo vê todo mundo gosta de jogador bom, e o Thiago nesse momento aqui eu acho que ele está tendo a melhor performance da sua carreira.